Oiê! Oi você que tá aí do outro lado. E tô passando aqui, Renata, na sua telinha de novo, para dizer muito obrigada pela sua audiência, por estar dando oportunidade da gente passar alguma coisa para você. E hoje eu tenho a honra, a alegria e a gratidão na minha alma de falar com uma amiga que toca a minha alma, Mari Narras. Olá. Bem-vinda. Bom dia, Rê. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com você hoje para esse papo muito interessante, muito gostoso. Tava falando com a Mari antes de gravar para vocês, né? Ela perguntou assim, que linha a gente segue? Eu falo, não tem linha. Eu confio na guiança no universo e o que for para ser vai acontecer. Então é isso. Bem-vindos ao nosso papo de autoconhecimento, de maturidade, de espiritualidade, do que somos nós, né? A matéria que somos nós. Sim, é o que mais falta, eu acho que na nossa sociedade é autoconhecimento, né? E uma das minhas principais missões, eu acho, aqui nesse planeta, nessa existência que eu tô, é levar autoconhecimento para as pessoas. E quando eu falo autoconhecimento, não é só o autoconhecimento que fica na superfície, né? Da gente entender a nossa mente, como funciona, o nosso corpo, mas é justamente ter autoconhecimento sobre aquilo que é intangível dentro de nós e dentro da nossa essência. E aquilo que é intangível sempre ficou muito ligado à religiosidade, né? E hoje, através da ciência, da física quântica, que está unindo céu e terra, né? O conhecimento ancestral com o conhecimento mais moderno, científico, tecnológico, a gente está compreendendo que tudo fala da mesma coisa, é tudo mais do mesmo, né? Então, o autoconhecimento é realmente conhecer como funciona a sutileza do seu ser, né? Como se realmente fosse um outro corpo, que é o seu corpo espiritual. Aprender a navegar na vida a partir do espírito, da inteligência espiritual, né? E a gente foi ensinado a confiar apenas naquilo que é tangível aos olhos e aos 5 sentidos, né? Ao que minha mão pode ver, meus olhos podem tocar, o que eu posso aprender, e a se fundamentar e a ganhar a segurança, adquirir segurança por aquilo que é comprovação, aquilo que é comprovado cientificamente, ou um guru, um mestre, ou um livro sagrado ancestral. Você fala assim, não, isso aqui já está validado, então eu posso pegar como seguro. A palavra seguro é exatamente isso, né? Quando você se sente seguro, você está segurando alguma coisa, ou você está sendo segurado por alguma coisa. E eu acho que a autoconsciência leva a gente para um lugar de liberdade que você não tem que estar seguro em nada. Sim. Uma vez me perguntaram, a segurança no intangível, né? Quem você é? Aí eu falei, sem uma perna sou eu, sem um braço sou eu. Quem eu? Aí a resposta, eu sou frequência. Eu sou energia, eu sou luz, eu sou consciência. Uhum. Mas para você chegar neste lugar, é um caminho. Para uma mente racional, é muito difícil. É muito difícil. E eu trabalho com pessoas assim, que chegam questionando, duvidando, e que realmente têm muito medo de soltar essa segurança palpável, para mergulhar na segurança do movimento. Porque a frequência, consciência, energia e vibração é falar em transformação. Para mim, falar em Deus é falar de uma fonte criadora que ela é uma fonte. Então, o nome por si fala, ela está em movimento, porque ela é uma energia criativa do movimento, do novo, da transformação. Quando a gente pensa no nosso corpo sutil, vou fazer uma comparação. O nosso corpo físico, a gente acha que é imutável. Se alguém chega e me esbarra, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, a ideia do outro, se eu me fecho, não me afeta. Eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha certeza absoluta, então aquilo que eu não quero que entre em mim não entra.
mas frequencialmente, o tempo todo, a gente está sendo atravessado pela vida. Eu estou sendo atravessada por você, você está sendo atravessada por mim, e a gente vive nessa onda, nesse movimento, onde o tempo todo a gente está se transformando e sendo transformados. Querendo ou não aceitar isso, um outdoor transforma você. Às vezes, um passarinho que passa no seu vidro, que desvia o seu olhar, muda a sua linha de pensamento, já afetou sua vida. Porque uma linha de pensamento que estava indo para lá, com o passarinho vai para cá. Música. Outro dia eu estava numa viagem, eu e mais 3 pessoas no carro, aquele silêncio, cada um no seu mundinho ali, atormentado pelos seus próprios pensamentos e tal. Estávamos todos juntos. Meti o dedo no rádio. Falei, vamos mudar isso aqui. Segunda música, estavam todos cantando, todos. Muda. Muda muito. Muda muito. E quando o ser humano aprender que ele é 99% frequência, energia e consciência, a gente começa a desenvolver habilidades conforme a gente vai estudando e vai se conhecendo e passando a trabalhar a partir daquilo que não é só apenas tangível, mas aquilo que é intangível, trabalhar o nosso campo frequencial através da nossa respiração, através de movimento, através de meditação, através de ferramentas de ampliação de consciência, a gente vai começando aos pouquinhos a tangibilizar aquilo que não existia antes. E a gente vai trazendo o que eu chamo de inteligência espiritual para dentro da nossa vida prática. E não mais só a inteligência racional. E tudo aquilo que a gente realmente busca está no universo do intangível. Está no universo do espírito. Né? Porque você não quer o apartamento, você quer a segurança que o apartamento te dá, você quer o conforto que um apartamento te dá, você quer a segurança de ter um apartamento seu, num lugar arejado, iluminado, que vai te trazer beleza, que vai ser um lugar onde você vai reunir seus amigos. Então, na realidade, tudo que a gente busca na vida é a profundeza, é o intangível, que está para além da superfície das coisas. É quem quer o carro, não quer o carro, quer o status que vem junto com o carro, Exato. Quer o conforto que vem junto com o carro, quer a segurança. Exato. Não é a matéria na matéria. E eu falo que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Porque Ele criou seres únicos e incríveis. Sim. Quando a gente consegue conectar com essa frequência que eu acho que é o que o universo tem disponível pra gente. Não tem como voltar. Não, cada vez que a gente vai vendo um novo, né, vem descobrindo pedacinhos da gente que a gente não conhecia, cada portal que você cruza, não dá para desver o que você viu. Não tem como. Então, eu falo que autoconhecimento, que é o que eu chamo de maturidade, não só a maturidade na idade, mas a maturidade, porque tem gente que chegou lá nos muitos anos e não amadureceu, né? Perdeu a chance. E porque é lindo. E tem pessoas de idade mais jovens e que são extremamente profundas e maduras. Então, quando você está aberto a olhar para o outro e entender o outro, o universo, a conexão, e se permite ser levado, é maravilhoso. É maravilhoso, mas eu acho que tudo começa dentro, né, Rê? Tá tudo dentro, né? Porque a gente não efetivamente tem interesse pelo outro, enquanto a gente não tem interesse por nós. A gente não está realmente aberto a conhecer a profundeza do outro se a gente não descobre em nós o que há de profundo, o que há... Eu sempre vou falar o intangível, o invisível, o espírito, porque é uma vastidão de informação que somos nós, né? Eu falo, o universo da espiritualidade, ele é muito bonito e ele vai destravando virtudes que a mente racional não consegue ter, né? E quando eu falo virtudes, a virtude do perdão, né? A virtude do perdão é uma que a gente realmente só consegue perdoar quando a gente vai entrando e se aproximando do nosso coração, da essência divina do amor incondicional, que não impõe condição para que o amor exista entre duas pessoas. Porque a mente racional, ela vai impor condições, ela vai julgar, porque o que a mente faz, ela julga.
né? A mente é esse aparato tecnológico que traduz o mundo através do seu repertório pessoal, emocional, familiar, cultural. Então, cada ser tem uma tradução muito específica da realidade. A gente não compartilha da mesma realidade. Não, né? Eu falo que a largada já é dada. Não é uma linha. O que a gente viu agora, Olimpíadas passando por aí, a largada com todo mundo alinhado, isso não existe. Na vida real, cada um parte de um ponto. E cada um está dentro do seu universo interno, Sim, né? E eu falo que assim, se você juntar tudo em você, você é um conglomerado de vivências, de experiências, de sensações, de sentimentos, de valores, de tudo que vem junto. Cada um está largando de um ponto diferente. Sim. A nossa linha de chegada não é a mesma para todos. Eu acho que ela é. A chegada? A chegada, ela é o Porque centro. nem todo mundo quer chegar aonde a gente... Na forma, não. Na forma. Mas em verdade... Em verdade, sim. A gente busca o centro, Rê. Assim, o que eu falo, e sempre quando eu vou dar meus cursos, eu falo, muitos chegam aqui querendo conhecimento. Muitos chegam aqui querendo aliviar uma dor profunda, um trauma familiar, um trauma emocional, um abuso, ou querendo encontrar ou se aliviar do vazio existencial. Então, cada pessoa tem uma questão a ser trabalhada. Que mas é a todo linha de chegada. mundo quer chegar no mesmo lugar. Que é a paz. Que é no centro. Que é realmente um reencontro consigo mesmo e com a verdade. Porque, em verdade, somos todos o mesmo. Somos todos consciência pura. Somos todos pureza. Somos todos a pureza de Deus manifesta e existente dentro de um veículo, que é o nosso corpo, que é a nossa história, que é a configuração com que a gente vem. Mas dentro, a alma que habita esse corpo, ela é igual, porque dentro do universo do espírito só há uma energia que está vibrando em frequências diferentes. E o que define a diferença entre um ser e outro é o corpo. E é a referência e a frequência que aquele corpo está modulado para trabalhar e existir dentro da realidade material. Que é dado por quê? Que é dado pela sua cultura, né? Que é dado pela história de vida que tem. Porque você pode ter uma relação com uma bola de futebol e eu tenho uma outra. Uma pessoa pode adorar uma rosa, outra pessoa odeia o cheiro. Uma pessoa gosta de abacate, a outra não gosta, porque as referências são diferentes. Então, em realidade... Que é a historinha da Ariel, tá penteando o cabelo com um garfo. Sim. Porque a realidade dela era aquela. Então, a gente que coloca o valor em todos os símbolos, nas coisas e tudo, dependendo daquilo que a gente viveu. E que muda de um para o outro, que muda para irmãos dentro de casa, irmãos gêmeos, tem referências diferentes. Mas quando a gente adentra a realidade material, no momento em que a gente entra dentro do corpo, todos nós somos consciência pura, porque nós somos Deus sendo, através de infinitos fragmentos, lindo. Infinitos fragmentos de experiência, para que Ele possa conhecer a si mesmo através de vários olhos, que são os nossos olhos. E o que a gente busca são os olhos de Deus dentro da gente. Poder enxergar através dos olhos dele, poder falar através dos olhos dele, né? E aí as pessoas viram e falam assim, ai Mari, mas e um assassino? Ele é também consciência pura? Ele também é. Ele também é. Mas a história de vida dele, quando aquela pureza entrou, a gente se identifica com a couraça. A gente se identifica com o veículo. Né? Uma criança de 0 a 1 anos, até 1 ano e meio, ela é consciência pura. Ela não se vê a parte do mundo externo. Freud estudou muito isso, que a individualização do ser humano, ele começa a acontecer a partir de 1 ano, 1 ano e meio, até 2, quando realmente a criança pela primeira vez fala meu, ou fala o seu próprio nome. E é quando ela cria essa individualização entre ela e tudo que há. Porque quando a criança é pequenininha, é só pureza no seu olhar, é só inocência, né? De um monge tibetano a um assassino. Então, assim... ser capaz de olhar isso e olhar através do ser é a compaixão. Por isso que o perdão ele vem quando você reconhece a sua consciência e você reconhece a sua imperfeição humana
E você também reconhece a sua perfeição dentro da imperfeição. E você vai ser capaz de olhar a beleza na imperfeição do outro. Porque você vai reconhecer que dentro da sua mente, dos seus hábitos de comportamento, da sua reatividade, eu sou imperfeita em muitos momentos da minha vida. Só que eu reconheço a pureza dentro do meu ser. E cada vez que eu me vejo, né, desequilibrada ou em algum momento em que eu não estou sendo o estereótipo de perfeição, eu olho, eu reconheço, eu dou um passo para trás e eu escolho de novo. É essa capacidade que a gente vai tendo de se acolher na nossa imperfeição, sem se julgar, sem se criticar, sem se... Eu sou péssima, né? Porque a gente tem essa ideia de que se a gente não age de acordo com a perfeição divina, dentro do estereótipo absolutamente inalcançável que o ser humano estipulou para ele mesmo, para que ele seja merecedor da graça divina, ou para que ele seja merecedor de abundância, né? O ser humano ele só não é abundante porque ele não acredita no seu próprio merecimento de ser. Ele não acredita que ele mereça ser feliz, que ele mereça ter prazer na vida, que ele mereça a abundância financeira, dinheiro, porque a gente tem que falar de dinheiro. A gente tem que falar de abundância de vida, de saúde, de amor, de prazer, de êxtase, porque a vida é isso. Mas eu acho que o ser humano hoje, a gente tem tantas coisas que vão bombardeando e a gente cria uma rotina louca. E eu falo, se a gente tiver que fazer tudo aquilo que mandam só por conta da pele, você tem que lavar, hidratar, passar tônico, protetor, filtro solar, um creme para a área dos olhos, um para um lábio, você já volta para a cama que você já cansou, né? Eu brinco assim, que é muita coisa que a gente pôs como meta. Os padrões de hoje são insanos. São insanos. Você tem que treinar, aí você tem que fazer, aí você tem que... Ou você tem que já cansou. Sim. E é um rol tão gigantesco que a gente passa a achar e passa a viver como se nós fôssemos os nossos pensamentos. Gente, o dia que eu somos entendi... nossos algozes, isso O sim. dia que eu entendi que eu não sou o meu pensamento, isso há muito tempo, foi transformador. Sim. Que aí você para e fala, peraí, isso não. Isso não. Agora, essa fração de segundo que você consegue parar, respirar e falar, não, eu brinco que não é sobre nunca sair do prumo. É sobre saber para onde você tem que voltar. Sim. Porque então, a gente vai sempre sair. A gente vai sempre sair, graças a Deus, vamos sempre sair. Essa é a natureza humana. É a natureza, isso você não tem como brigar, mas não é sobre não sair do prumo, mas é saber para onde você tem que voltar. Sim. Você para e fala, não, peraí. E esse saber para onde voltar tá muito ligado ao autoconhecimento. E ele tá muito ligado, não dá para separar da espiritualidade. Não dá. Porque quem você é Deus sendo. Né? É essa unidade, essa consciência una. Quem não gosta da palavra Deus ou tem alguma resistência, às vezes tem pessoas que têm, porque por algum motivo não são ateias ou têm outra religião. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista, né? É pensar a partir de frequência, energia e vibração. Deus é a frequência da consciência divina que habita dentro da gente, né? Que é o amor, né? E a gente fala amor, não é o amor romântico, o amor de um objeto para outro, mas é esse transbordar dessa energia criativa que move, que expande o universo, que expande o planeta, os astros, que sustenta o firmamento como ele está. Existe uma inteligência divina por trás de tudo. Eu acho que faltam palavras, porque a gente já tem um inconsciente coletivo tão gigantesco com essas palavras. Então, quando a gente fala Deus, você lembra, você conecta direto com a religião. Uma imagem, né? E quando você fala amor, você também conecta, mas não é isso. Não é isso. Ele é absoluto, né? Ele contempla tudo. Agora, eu acho que faltam, ou é preconceito que a gente já tem enraizado, mas faltam palavras para este lugar do todo. E todo significa importantíssimo. Ambas as polaridades. Deus é o todo. Ele é o polo positivo, ele é o polo negativo. Ele, dentro de uma polaridade elétrica, ele é o elétrico e ele é o magnético. Ele é aquele que dá, ele é aquele que recebe. Ele é a luz, mas ele é a escuridão. Ele é a alegria e é a tristeza. Ele é o prazer
e é a dor. E a dor. Ele é a bondade e ele é a ganância. E é aí que as pessoas não aceitam e não compreendem. É muita resistência, é muito difícil. E entender o todo vem de alguma experiência pessoal que você tem que ter passado para entender e aceitar o que eu chamo de Deus para a sua vida. E quando você entrega e confia que Deus vai fazer, que Deus vai guiar, que Deus vai conduzir e que não tá na tua mão. Porque não tá na nossa mão. A nossa vida, a nossa dinâmica e tal, não tá na nossa mão. Não. Covid, né, veio para nos mostrar que a gente pode ter tudo sob controle, mas existem coisas que são incontroláveis na vida. São incontroláveis. Né? Eu tive Covid de novo semana passada. E eu tinha tudo montado, a semana inteira programada. E aí, eu uso esse anel, o Oura. E eu tava bem, fazendo tudo que eu tinha que fazer. E o anel, eu acordava e ele falou assim, sua temperatura está elevada, seu sono não foi... Você não entrou nas fases que deveria para relaxar, você não está bem, tenha um momento de take a nap. Tenha um descanso durante o dia. Falou, hoje? Imagina! De que hoje não vai rolar. E vamos que vamos que vamos. Aí teve um dia, assim, no terceiro dia que ele ficou apitando, eu falei, não, tem alguma coisa. E eu com dor de cabeça. Com dor de cabeça, eu falei, não tomei água, não fiz isso, não fiz aquilo. Fiz o teste. Liguei no médico, Covid. Falei, para tudo, volto para casa. Recolher o trem de pouso é o universo te dizendo que não é por ali. E eu falo que Deus tem essa mão, essa presença tão gigante na minha vida, e veio com a maturidade, veio com autoconhecimento, veio com tudo. E quando você consegue verdadeiramente entregar e estar em paz com a entrega, eu acho que o termômetro é a paz, né? Quando você está confortável. Entregar e dizer, não, vai acontecer, você não sabe de onde vem, você não tem noção de onde as coisas conectam e acontece. Mas para chegar nesse lugar, precisa de um tempo, né? Você está nesse caminho já há algum tempo. Muitos anos. E às vezes, como a gente está conversando, e eu tenho certeza que algumas pessoas que vão nos ouvir estão num lugar de dor. E estão num lugar de vazio. Estão num lugar, às vezes, de sofrimento, ou há muito tempo, ou com algum trauma, ou com alguma questão pessoal, e sem conseguir encontrar esse lugar. Porque quando a gente encontra, falar dele é uma das coisas mais gostosas que tem. E traduzir isso e aproximar as pessoas desse estado de espírito. Mas a verdade é que para aquelas pessoas que estão vivendo muita dificuldade, e aí falando com o seu público muito, né, trazendo as mulheres que estão na menopausa, que estão vivendo a instabilidade emocional, ou pela menopausa, ou não, ou pela vida, ou por um término de relacionamento, ou por uma doença, ou por um câncer, ou por a perda de alguém. Quando a pessoa não tem a base, a raiz muito fincada no lugar correto, que dá a ela essa estabilidade de poder se flexibilizar nos momentos de vendaval e tempestade. Eu gosto muito de trazer, agora me veio quando eu falei isso, existe um conto do carvalho e do bambu. Não sei se vocês já ouviram. Pode contar. Ele é muito lindo porque conta a história de um carvalho frondoso com aquele tronco enorme, super frondoso. Caem duas sementes, né? E a semente do carvalho... Não, quer dizer, o carvalho já está lá bonitão há um tempão, e cai a sementinha do bambu. E o carvalho olha e fala, esse aí morreu. E aquela semente entra do bambu, e eu não sei se vocês sabem, o bambu, ele demora muito tempo para sequer sair uma folhinha da terra. Você é obrigado a regar o bambu, regar o bambu, regar o bambu. E a gente acha que nem tem nada, porque não sai nada. Durante todo esse tempo, que é muito tempo, não sei se são
vários meses, ou anos, né? Não lembro exatamente a data. Mas esse bambu ele está crescendo para baixo, né? As raízes dele estão crescendo e se enraizando no solo. E depois, quando ele começa a sair para fora, em uma semana ou poucas semanas, ele já atinge 5 metros. É muito rápido a velocidade que o bambu ele cresce. E essa historinha, ela conta a história do carvalho, que é aquela árvore que tem um tronco muito, muito largo, e ela tem uma copa da árvore muito frondosa. Então, fala-se que o carvalho representa esse externo, né? O que é tangível aos olhos, né? Então, a nossa aparência e tudo aquilo que fica na superficialidade da vida humana. Por mais bonito que seja uma carreira, por mais que seja bens materiais, por mais que seja uma beleza, tanquinho na barriga, se a gente não tem a raiz, né, profunda no universo do invisível, porque as nossas raízes é o intangível, é a espiritualidade, é a confiança naquilo que não controlamos, que tem muito a ver com a espiritualidade. Conta-se que veio um vento e o carvalho lá forte não mexeu o tronco, só balançou um pouquinho, né, as folhas, e o bambu se curva inteiro. E aí o carvalho fala: nossa, mas você é muito fraco. Frente a um ventinho de nada, você se curva. Eu estou aqui inteiro, rígido, duro, forte, né? E o bambu, na sua humildade, volta, retorna, bonitão lá, até que chega um vendaval. E aquele vendaval leva o carvalho com a raiz e tudo. Leva ele inteiro, em toda a sua rigidez. E ele cai. E o bambu, na sua flexibilidade, ele se dobra na sua humildade, e ele se curva, e ele retorna, e ele permanece inteiro, porque ele está centrado, e ele tem raízes profundas no que a gente chama na escuridão, né? Ou no intangível, ou nesse universo do espírito. Então, eu sinto que o ser humano hoje, a gente vê muitos carvalhos por aí, né? De pessoas que muitas vezes conquistaram muitas coisas, e a gente está vivendo um momento das mídias sociais. A gente vive um momento da exposição. Da né? vida editada. Da vida editada, daquilo que você mostra, ou daquilo que você cultiva mesmo, da pele para fora. E muitas pessoas estão preocupadas em cultivar as raízes da pele para dentro, que é o autoconhecimento espiritual, que é o autoconhecimento de como você realmente funciona a partir do seu corpo sutil. Porque muito do que eu trago nos meus cursos é o entendimento que somos 4 corpos. Nós somos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e o corpo espiritual. Só que todos esses corpos estão conectados ao corpo espiritual, né? E eles estão intrinsecamente conectados. Quando a gente fala corpo físico, a gente fala do nosso sistema nervoso central, nosso sistema linfático, nosso sistema respiratório, nosso sistema cardíaco e todos os sistemas físicos e bioquímicos que representam o nosso corpo, também nossa musculatura, nossos tecidos. Quando a gente fala o corpo mental, a gente está falando do campo das ideias, dos pensamentos, das sinapses também, né? De como a gente cria os nossos pensamentos, né? Que agora a gente fala muito de neuroplasticidade, né? O HeartMath fala muito coração e mente, da gente aprender a fazer essa conexão. Então, o nosso corpo mental é tudo aquilo que você aprendeu, é tudo aquilo que você traz como bagagem, tudo aquilo que você cria de referências para interpretar o mundo. E o nosso corpo emocional, aí vai para a parte do nosso sistema emocional, que está muito ligado às nossas glândulas, que está ligado também à nossa dopamina, serotonina e todas as associações emocionais que a gente dá para os nossos pensamentos. Então, é o campo das nossas emoções que muitas vezes se cristalizam, né, em termos de rancor, mágoa, ou um trauma, ou uma memória de trauma, ou uma memória de êxtase, uma memória que traz uma coisa boa e você sempre fica buscando repetir e buscar o prazer imediato, né? Então, que é o nosso corpo emocional.
e o nosso corpo sutil, que é estudado já há mais de 5.000 anos pelos yogis, pelos Vedas. A gente tem documentos muito antigos que detalham em detalhes o que acontece dentro do nosso corpo sutil, que são realmente canalículos, mini canais, muito parecido com o nosso sistema nervoso periférico, que é por onde trafega a energia no nosso corpo. Porque somos um corpo eletrônico. A gente acha que a gente é um corpo só orgânico. Não, somos elétricos. Mas o nosso corpo é eletrônico, é eletromagnético. Somos e esse eletromagnéticos. pulso da vida, essa energia da vida, é uma energia consciente. E ela trafega nessas 72.000 nadis, né? Como descrito nos Vedas de Patanjali. E essas 72.000 nadis são responsáveis por nutrir o nosso corpo, a nossa mente, e os nossos pensamentos da consciência da unidade, que é a consciência crística, que é a consciência da sua essência, que é a consciência de quem você é em verdade, que é uma inteligência tão bonita que eu consigo interpretar ela como a força e o poder de harmonização e de conciliar opostos a partir do centro. Porque a mente de Deus é a mente neutra, é a mente sem julgamento, é um estado de paz que não tem movimento. O que gera o movimento é a dualidade entre uma força de polo positivo e negativo. Isso falando até do ímã, né? Quando a gente fala... Sim. Por exemplo, essa luz que a gente vê aqui é uma corrente alternada, né, que foi o que Nikola Tesla descobriu, essa corrente alternada. Ele descobriu que alterando o polo positivo e negativo, a energia, você consegue a luz, né? Então, a realidade material, ela é sempre esse nosso balanço entre uma coisa e outra. A nossa realidade, ela é percebida a partir do contraste. A luz só se revela na escuridão e a escuridão só se revela na luz. É justamente essa polaridade que dá o contraste das coisas. Eu conheço a alegria porque eu conheço a tristeza. Porque uma não existe sem a parte da outra. Que é a sua referência. A nossa referência, a gente compara tudo. E esse estado de mente neutra ou de consciência neutra é esse lugar de não julgamento, onde está tudo em paz. E harmonia. Mas esse lugar é muito, muito difícil de você manter. Passar isso e manter. E isso é para quem veio num caminho, né? Se você tá aí do outro lado e não tá conseguindo entender nada do que a gente tá falando, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem de verdade. E tá mesmo. Tá. E esse lugar de você entender os opostos, entender as contradições, entender a sua referência como base para aquilo que você está vendo e como que você consegue perceber esse todo de acordo com tudo que você tem de vocabulário, eu vou colocar assim, né? Narrativa, de repertório. Esse repertório que você tem é quando você já parou, já respirou, já se percebeu, já se deu oportunidade de viver além da matéria. Então, um dos primeiros cursos que eu fiz, o material de trabalho era um espelho. Você levava para o curso de uma semana um espelho. Sim. A primeira vez que eu percebi que eu nunca fiz carinho em mim. Eu nunca me senti. Sim. Eu nunca me toquei com carinho. Eu falei, gente, a gente passa a vida aqui e não olhou para isso ainda. Você está tocando num ponto muito importante, porque eu sei que às vezes todo esse conteúdo que eu trago, ele pode num primeiro momento parecer estranho. Mas eu gosto muito de pedir sempre que as pessoas absorvam o conteúdo sem precisar entender, sabe? Porque a sua alma reconhece. Ela reconhece, ela já em veio algum dali. lugar, mesmo que assim não seja uma narrativa familiar, né? Essa ideia de unir os opostos. E aonde que a gente une os opostos? No coração, né? O coração, ele é
nosso primeiro órgão de inteligência, né? Ele está acima até do cérebro. Os estudos científicos, eles comprovam que o nosso coração sente o que vai acontecer milissegundos antes da mente, né? Porque ele sente o campo, ele sente a energia do lugar, ele sente o que vai acontecer. E da mesma forma que ele é um órgão de inteligência, ele é o portal que nos une a essa visão, a essa possibilidade de gerar para a sua vida uma ação coerente. Porque para que a gente quer tocar isso, né? Esse Deus, esse divino, essa consciência? Para que a gente consiga, na nossa vida, ser guiado por uma força que nos leva para uma ação coerente e uma ação que concilia os opostos do mundo através do nosso coração. Vou explicar de um outro jeito. Seria o que todo mundo fala que é o nosso propósito? Seria muito do que o que a gente fala de mente neutra, né? Ela leva a gente na direção do nosso Dharma, que também é outra palavra que as pessoas não precisam saber o que é. Mas é assim, vamos pensar que dentro desse universo de infinitas possibilidades, né? O lugar mais harmônico, por exemplo, de você ir, existe sempre uma possibilidade que na sua vida é mais harmônica. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para o centro, né? Aqui eu vou ter isso, aqui eu vou ter aquilo, e por aqui vai fluir. Ou vai ter alguns encontros que são prósperos, que são benéficos. A nossa mente, quando a gente trabalha a partir da inteligência do coração, e a gente fala, o nosso coração sempre sabe. A gente não sabe por que a gente sabe, a gente não mas sabe a gente porquê, sabe. mas existe uma sabedoria que nem é minha, porque não é da minha mente racional, mas é um impulso, um fluxo que me leva numa determinada direção. Geralmente, essa direção é uma direção harmônica, onde os opostos do mundo são conciliados e o resultado ele é benéfico. Quando a gente vai aprendendo a fluir a partir da inteligência do coração, e eu falo por experiência própria, porque o desenvolvimento da minha espiritualidade, né, e dessa consciência, ela faz a minha vida ser uma série de milagres, porque eu vou dar um deles. Eu dei aula esse final de semana inteiro, sábado e domingo, num curso que pela primeira vez na minha vida eu me pus esse desafio. Como eu tenho pessoas de Portugal, tenho pessoas de Minas, do Rio de Janeiro, são pessoas que me pedem muito para fazer o curso, mas não podem estar presencial. E eu falei, como eu posso atender essas pessoas? Eu vou fazer híbrido. Eu vou fazer presencial e online. Mas eu não acho justo abrir um Zoom e deixar o computador e eles não terem a experiência, né, da sala, das pessoas. Então eu falei, eu preciso ter uma equipe para trazer a experiência do presencial para o online. Então pedi a uma empresa, né, de vídeo, com câmeras, com tudo mais complexo. E eu tinha fechado com uma empresa, um rapaz para fazer para mim, e eu falando com ele, o cara sumiu, me deu um perdido, falou que ia, depois não ia. 3 dias antes ele me liga e fala, olha, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu fechei um trabalho, não vou poder te atender. E eu com o curso já vendido, com um monte de gente para participar, e eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém. Começar do zero. Zero. Eu tinha 3 dias para fazer isso acontecer. E aí fiquei desesperada, mas eu respirei e aí eu fui pedindo algumas indicações, e a primeira indicação foi da Mia, que trabalha comigo na parte de gastronomia do curso. Ela falou, Mari, tenta o Rogério, ele faz algumas coisas para umas pessoas assim da sua área, eu sei que ele faz vídeo, mas não sei se ele faz o que você faz. Bom, para resumir, não só ele faz, como ele fez lindamente, como ele é uma pessoa extremamente espiritualizada, então ele estava muito dentro do campo que estava. E ainda mais, há umas 2 semanas atrás, eu falei assim, nossa, eu vou sustentar sozinha o programa. Será que eu chamo um músico
né? Para tocar um violão, para acompanhar, para trazer uma frequência, uma energia. Seria tão bom. E aí, na correria... Passou, falei, não, vou sustentar com as músicas, com as playlists e tá tudo certo. E você acredita que esse rapaz que fez o vídeo, ele é músico e ele toca e canta mantras, ele toca músicas que são totalmente dentro do contexto, e ele ainda vira para mim e fala assim, olha, e eu sou músico, se você quiser, eu ainda posso tocar para você. Então você fala assim, Senhor, universo, o que mais é possível? Eu não só deixei de fazer o trabalho com uma pessoa que não tinha nenhum alinhamento com como eu sou, e cai uma pessoa perfeita que fez uma transmissão incrível, com uma experiência perfeita online. Porque o universo trabalha. E ainda tocou. Porque o universo trabalha. Tem um corinho na igreja assim, que o Senhor está trabalhando enquanto eu estou descansando. Ele trabalha enquanto eu descanso. Porque o universo vai... É aquela história, né? Se você não acredita na energia, com certeza você já viveu chegar num lugar e o santo não bateu. Uhum. Ou você já passou por isso. Sim. Você sabe do que eu tô falando. Uhum. Então, assim, tem pessoas que bate, que nem hoje vocês dizem, deu match. Tem gente que dá e tem gente que não dá, não adianta. É outra frequência, você pode usar a palavra que você quiser. E Deus sabe o que é o melhor, e o melhor tá preparado. Uhum. Quando você entende e você aceita, isso flui. Mas é uma mudança, veio né, com a maturidade. Do sistema de pensamento. Isso vem com o tempo, isso vem com a experiência, isso vem com os milhões de milagres que você vai vivendo, e que você entende que aquele lugar era o lugar que você tinha que estar. Muitas vezes, gente, saio de casa com um roteiro. O Pedro, meu sobrinho, riu muito. Ontem eu perguntei pra ele. Tava eu fazendo um almojanta em casa. Falei, Pedro, me define. Aí ele parou, me olhou, ele falou assim, nossa, dá até medo. Falei, se você tivesse que me apresentar pra alguém, como você ia apresentar a Tia Rê? Aí ele falou assim, é uma pessoa que não para. Porque às vezes, e ele precisa de tudo certinho, né? Às vezes a gente sai de casa pra fazer uma coisa. Quando eu vejo no final do dia, a gente fez 20 outras coisas que deram muito mais certo, que foram muito diferentes, e tudo aconteceu e a gente não parou e foi. E é isso. Quando você deixa de querer ter o controle, quando você confia que o universo vai te trazer, e que existe um Deus que tá cuidando de todas as coisas, e que leva você pro final das contas, que é o transbordar do amor. E essa paz. Gente, eu falo que hoje a minha paz é inegociável. Sim. É inegociável. A nossa verdade é inegociável. É inegociável. Assim, tenho que ir num lugar, eu falo, eu vou. Antigamente, eu nem questionava. Tenho que ir, eu vou. Pronto, acabou. Fui cumprir, cheguei exausta, morta, me drenaram inteira. Eu tava um caco, mas eu fazia. Hoje não mais. Hoje eu dou o passo para trás, respiro e falo assim, eu vou? Acho que eu não vou. Quem vai estar? Acho que eu não quero. Preciso? É uma transição, é uma mudança, né? Você entende que se você talvez olhar para a Rê que você era antes, você vai falar assim, nossa, aquela pessoa nem existe mais. Não. Porque realmente a evolução espiritual e a evolução de consciência, a expansão de consciência, ela é você vai migrando, né, de um sistema de pensamento onde eu estou separado do que eu desejo, onde eu estou separado da minha saúde, onde eu estou separada de Deus, né, eu estou separada desse campo, que é a realidade que a maior parte das pessoas vivem. Né? Eu tenho que matar um leão por dia, dinheiro não cai não cai da árvore. No pain, no gain. Eu odeio essa frase. Só evolui na dor, né? De que a gente precisa sofrer, que é duro mesmo. Essas crenças. A nossa relação até com o trabalho, né? O trabalho é trabalhoso, né? Então, não é um servir e um transbordar daquilo que você é. Tem umas frases medonhas, né? Então, assim, esse é um sistema de pensamento muito enraizado na separação, na matéria, onde você só acredita naquilo que é material, naquilo que é provado, comprovado,
né? E o que eu proponho e que eu acho que é justamente esse salto quântico que a gente está precisando fazer nesse momento que a gente vive uma transição planetária, a gente vive uma mudança na frequência e na consciência do inconsciente coletivo, que é a gente fazer migrar desse sistema de separação, de medo, de dor, de dúvida, de vitimismo. Eu sou vítima da realidade, eu não tenho poder sobre aquilo que me acontece, para esse novo sistema de pensamento, que é um sistema de pensamento que ele está muito atrelado às percepções do coração, ao amor e da consciência unificada, que é eu sou um com tudo que há, né? Aquilo que eu desejo já é quem eu sou. Eu só preciso me tornar ela. E quando eu falo me tornar, é me sintonizar ou confiar que eu chego lá se eu for guiado pela minha inteligência divina. Então, eu falo muito, né? As pessoas, elas querem a mudança, mas elas não querem mudar. Elas querem ser diferentes, mas elas não estão dispostas a abrir mão dos seus hábitos, dos seus pensamentos, das suas convicções e das suas crenças. E eu gosto muito de um cientista, um médico, que chama Dr. Joe Dispenza, que é um americano que vem estudando muito os efeitos da meditação, da frequência, para alterar a matéria. Então, ele está tendo casos de remissão de câncer, ele está tendo casos de cura de Alzheimer em níveis altíssimos, remissão do Alzheimer num nível muito alto, curas de cegueira, só a partir de uma meditação específica, né? Porque ele acredita que os seus pensamentos podem mudar a matéria. E ele tem essa frase que eu amo, que ele fala assim... as pessoas que têm mais condição de se curar não são as pessoas que chegam aqui querendo muito a cura. São aquelas pessoas que chegam aqui com a decisão de transformar a si mesmas, a deixarem de ser quem são, a morrer para quem são, para se tornarem quem elas nunca deixaram de ser, que é a inteligência da consciência pura através de um corpo, que quando a gente assume sente essa frequência no coração, porque isso não é algo que você conheça, é algo que você realiza, esse sentimento de amor. E existem protocolos que a gente faz, existem exercícios, existem ferramentas para levar as pessoas para esse lugar. Porque você pode estudar 10 anos como eu fiz, ou mais, e eu nunca acessei esse divino em 10 anos de estudo. Não é estudo. A gente precisa da experiência. Então, por isso que entra respiração, meditação, por isso que entra uma série de outros protocolos que a gente chama, que são frequenciais, às vezes através da música, através de um sound healing, onde você vai aos pouquinhos baixando a resistência, baixando as barreiras, né, baixando os seus medos, para se dissolver naquilo que você sempre foi, naquilo que você nunca deixou de ser. É como se fosse um descascar, né, das barreiras da nossa história, da nossa criação, que leva a gente para todo esse monte de conceitos e ideias, né, limitadoras do que a gente é e principalmente do que a gente não é, né? Porque todos esses ditados populares, no pain, no gain, sem dor não tem ganho, dinheiro não cai da árvore, tenho que matar um leão por dia, a vida é dura, tá quase que incrustado. Fica cristalizado dentro da nossa mente, do nosso padrão de comportamento, do nosso padrão mental. E enquanto a gente não se liberta disso, a gente vive essa prisão onde a gente é sempre uma vítima de uma realidade que a gente não escolheu. E eu sinto que essa transformação de consciência, ela te dá o poder de escolher como que eu quero reagir à vida, ao que me acontece, né? Como que eu escolho uma realidade diferente da que eu venho escolhendo até agora, né? Como que eu retomo as rédeas, né? A partir do meu coração e não a partir do meu medo, da minha mente, da minha resignação, né? Eu gravo muitas vezes eu gravo de manhã, que eu tô indo treinar,
Porque o treinar para mim não entrou na minha vida de um modo espontâneo, natural. Eu não acordo feliz. Eu só vou. Eu não penso. Por quê? Porque eu pus uma meta a longo prazo que eu quero envelhecer. Eu quero viver a minha longevidade com autonomia. Para eu viver a minha longevidade com autonomia, eu tenho que ter um corpo que vai me levar até lá. Porque é através do meu corpo que eu vou viver. Queira ou não, goste ou não, até o último dia eu vou viver comigo. Então eu tenho que cuidar dos meus joelhos, da minha lombar, dos meus ombros, de todas as articulações. E para isso eu preciso me manter. Então eu não levanto no amor. Eu falo uma palavra horrível, né? Que eu falo que eu vou na ódio-orfina. Eu vou na força do ódio, mas eu vou. E o maior prazer é quando acaba. Que eu faço check. Aquele corpo suado, acabado, feliz, cheio de endorfina, eu falo, eu fiz. E eu me parabenizo porque eu fui. E às vezes não dá. Eu não tenho, eu tô viajando, às vezes eu tô em outro lugar. Eu ligo a música, eu levanto da cama e eu falo, Renatinha, vai. Só vai. E eu faço a minha série bonitinha no chão, no peso do meu corpo, e eu termino igual quando eu faço com a personal em casa. E o mérito que eu sinto, a alegria que eu sinto, que eu falo, eu tenho um plano a longo prazo, eu tenho que fazer. Porque é este corpo que vai me levar até lá. Eu quero continuar viajando, eu vou cuidar de netos, eu quero pôr a minha mala na parte de cima do avião, eu quero tirar a minha mala da esteira, eu quero carregar a compra do mercado, eu quero estender a minha roupa, eu quero tirar. Para isso, só que a gente pode fazer escolha. Eu posso escolher ir treinar reclamando, ou eu posso escolher ir na gratidão. Senhor, obrigada por mais um dia que eu tô aqui. Obrigada porque eu consigo fazer, porque o Senhor me tá me dando força para levantar e estar e fazer. E eu acho que a minha vida deu uma mudada gigantesca quando eu comecei a agradecer. A gratidão por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por todas as experiências boas, ruins, más, mais ou menos, que eu vivi, me permitiram chegar até aqui. Eu acho que a gratidão para mim foi assim, foi fundamental nessa mudança. Para sustentar isso a longo prazo. Mas eu vou agora te trazer um outro olhar sobre o que você me trouxe, esse exemplo que é maravilhoso, que eu amei. E eu amei, como é que você falou que você levanta da cama? Com ódio-orfina. Ódio-orfina, ligada, então, eu vou. Olha que lindo. Muita gente acha que o ódio é uma coisa ruim. Não. Né? Ou que tristeza é ruim, que raiva é ruim. Mas para o inconsciente coletivo, a gente acha que é bom só a paz, o amor, né? E que lindo você poder trazer isso. Que a raiva, o ódio, eu quero dormir, mas não posso, né? Mas eu vou. E é tão bonito porque isso é a natureza humana em consciência. Porque não é sobre a forma ou o sentimento que vem, é a que ele serve. É sempre a gente tem que se perguntar, a que serve isso que está acontecendo comigo? Você levou uma porta na cara, um projeto que você estava trabalhando não deu certo, você se frustrou com uma relação, o término de uma relação, e você fica triste, você fica mal, mas você fala, para que isso serve? A que isso está servindo na minha vida? Né? E é muito bonito porque você já tem uma meta, você já tem um objetivo que é louvável, de você estar bem, de você estar inteira, de você... Então, assim, o que quer que seja que aconteça no meio do caminho, você vai lidar com aquilo como sendo necessário para você alcançar o que você quer, que é estar bem com você, que é estar em consciência, com saúde, para poder viver sua vida, para continuar transbordando todo esse amor e essa gratidão pela vida que você tem. Então, a serviço do quê? E eu sinto que muito... Quando a gente fala de propósito, de Dharma, é muito a que está a serviço essa tristeza, essa raiva ou isso que está acontecendo. E quando eu falo do sistema de pensamento, né, quando a gente tem muito incrustado, já muito certo que o que quer que seja que eu faça,
eu vou servir ao amor, eu vou servir à evolução minha e da humanidade. Existe um bem maior dentro do que eu desejo. E muitas vezes a minha ação, ela vai causar distorções, né? E a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos e aos outros é saber que aquilo que eu fiz a partir de uma boa intenção. Sim. Eu fiz a partir de um movimento que vem do meu coração, né? E vai fazendo com que a gente vá compreendendo como navegar nesse mundo, né, da matéria, das emoções, dos sentimentos, com um pouco mais de eixo, mais de centro, né? Que é a volta, não é sobre você não sair do prumo, mas você saber para onde voltar. Então, assim, eu sou muito grata a todas essas minhas atitudes, ações e decisões que me levam a cumprir os checks daquilo que eu pus como objetivo. Às vezes a gente nem tem objetivo, né? Você começa o ano, termina o ano e só vai vivendo. Eu tenho os objetivos de médio, os de longo prazo, eu tenho os objetivos pessoais, sociais, eu tenho, e eu ponho no papel. Porque o que você não mede, você não sabe se chegou ou não, né? Então, assim, quero ser feliz como? Não, para eu ser feliz, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Eu quero não ter dor, joelho. Gente, joelho, cuidem do seu joelho. Então, assim, eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu sou muito feliz porque hoje eu ponho no papel. Quando eu ponho no papel, aquilo materializa, eu sei que é o que eu quero. E eu sei o que eu tenho que fazer para chegar até lá. E eu cumpro as minhas metas para chegar até lá e eu me parabenizo. Às vezes as conquistas são pequenas. Uma das minhas conquistas, gente, água. Eu não tomava água. E eu descobri que para que o rim funcione, para que tudo funcione, o que todo mundo sabe, e eu não fazia. Sim. Então hoje eu cumpro. Deu 3:30 da tarde, tem um alerta no meu celular. Vai tocar o meu alarme aonde eu estiver às 3:30 da tarde, porque é o horário que já tá no gargalo de você falar, olha, daqui pra frente, você já tá terminando, vai atrás do que, se você ainda não tomou, por favor. Sim. E são coisas simples, pôr um alerta às 3:30 da tarde, gente. Não custa nada. Pra me lembrar. Sim. Porque se eu não deixar a coisa fácil, eu não vou fazer. Então, eu acho que maturidade vem nesse lugar gostoso de você se conhecer, de você se aceitar, se respeitar e entender como você faz para facilitar a sua vida, para aquilo que para você era importante. Então, colocando essas pílulazinhas de bem-estar no meio do dia, Importante. as pílulas de gratidão, Autocuidado. E de consciência, né? O respirar. Gente, às vezes tá o caos, você para e fala, calma. E a que isso serve? Sim. Essa frase eu vou usar muito. A que isso serve? Está a serviço do quê, né? Isso está a serviço do quê? Está a serviço do quê? E essa consciência linda. Nunca se esqueçam, assim, se tem alguma coisa que eu gostaria realmente de deixar aqui como uma marca para quem está nos ouvindo, não trabalha só com o seu corpo físico, não que você faça isso, mas não trabalhem só a partir do seu corpo físico, da saúde é muito importante, não trabalhem só a partir do seu campo mental, que também é muito importante manter, não trabalhem só a partir do seu campo emocional, não esqueçam do corpo espiritual. Assim, porque o seu corpo físico pode estar bem, o seu corpo emocional não vai estar muito bem. Porque, assim, sem o espiritual, que é a sua conexão com algo maior, que é a sua conexão com esse campo que é do imprevisto, que é aquilo que vai te colocar dentro do campo da imprevisibilidade, mas que também vai te colocar, no momento que isso acontecer, na certeza do seu coração, na intuição e principalmente uma palavra que a gente não falou aqui, mas que não dá para não falar, que é a fé. Uma fé inabalável de que não importa aonde você esteja, você está no colo de Deus. Você está sendo amparado por uma força que é benevolente, que quer o seu bem e que está cuidando para que você receba aquilo que você precisa e não aquilo que você quer.
E a partir do momento em que você aprender o que você realmente precisa nessa vida, o que você precisa vai se tornar o que você quer. E você vai unir o coração de Deus ao seu coração. Você vai unir a mente de Deus à sua mente. E essa é realmente o turning point que a gente precisa dar. É unificar esses 4 corpos. E se você não sabe como fazer para despertar essa inteligência emocional, espiritual na realidade, segue o seu coração. Escolhe a linha de estudo que para você ressoa com o seu coração. Tenta encontrar Deus para além das histórias que te contaram, para além dos arquétipos que a gente vê por aí. Você só vai encontrar essa força e essa inteligência dentro de você, confiando na natureza do seu ser, na essência da sua inteligência inata, que é a centelha divina de Deus dentro do coração de cada um. A gente tem uma inteligência muito divina que consegue discernir aquilo que é harmônico daquilo que é dissonante, que tem ruído, sabe? De uma fala que a gente sente que tem distorção, de uma fala que vem através de uma pureza, de uma coerência, de algo que vai te fazer bem. É difícil para mim falar daquilo que é intangível, né? Eu não vim aqui para falar de regras, de metodologia muito planilhada, porque eu trabalho a partir do sentir, né? Eu sinto que existe uma inteligência no sentir que as pessoas não valorizam. Que para mim eu traduzo como a nossa paz. A minha paz interna eu sei quando eu tô sendo verdadeira e você também sabe. Você sabe quando você tá mentindo, quando você tá disfarçando, quando você tá correto ou não. Você sabe. Você sabe. E esse lugar da paz é uma escuta interna, né? É interno. Eu viajei agora com meu filho e meu neto. E o meu neto adormeceu no colo do meu filho. Como sempre. O meu filho preferido. E eu fiquei olhando aquela cena e eu falo assim, gente, o amor que o meu filho tem pelo filho dele, pelo meu neto, quanto mais de Deus com a gente. O que o meu neto quer e o que ele nem quer, a gente já fez. Imagina a gente para Deus. É aquilo que a gente precisa que ele vai dar. Se não chegou, é porque não é o que você precisa. O quanto meu filho gostaria de dar, além daquilo que o meu neto quer. Mas ele sabe que ele tem que dar aquilo que o meu neto precisa. E é uma diferença tão pequenininha, tão pequenininha. E eu falo, Deus é puro amor. E ele vai dar pra gente aquilo que a gente precisa. Então, às vezes eu falo que o deserto que a gente está passando, você pode pôr como provação, como dificuldade, como desafio, a palavra que você quiser usar. Ele só está te moldando para aquilo que tem de melhor virando a esquina. É que a gente não viu a figura toda. A gente ainda está num pedacinho. Quando você enxerga a figura toda, você sabe que o que aconteceu é o que tinha que acontecer e foi da melhor forma possível para você. Então, a fé, eu acho que é esse lugar, é o que nos move. Tudo nos prepara para o nosso Dharma, que é o que a gente veio servir. Que é o que a gente veio ser, né? Que a gente seja exatamente aquilo que ele nos preparou para ser. E falando de mulheres, todas as mulheres que estão à frente de processos de cura do feminino muito profundos, curas de abuso, curas de, às vezes, experiências muito difíceis que as mulheres passam e passaram ao longo da vida, essas curadoras hoje foram aquelas que um dia foram machucadas também e que aprenderam a se curar. E que uma vez que elas se curam, elas passam a ter a capacidade de ter a empatia, de conhecer o caminho da cura para levar as outras pelo caminho que ela já percorreu. Porque o seu deserto serve para te moldar e para te dar autoridade para falar sobre aquilo que você viveu. Aprendizados, porque depois que né? você viveu, você fala de um outro lugar. Sim. E eu ouvi uma coisa maravilhosa. Era tratando de abuso e a pessoa que estava ministrando a palavra, ela estava falando, você não é mais a pessoa que foi abusada na infância. A célula do teu sangue já trocou, da tua pele já trocou, o teu cabelo já é outro. Você já é um outro ser, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, é verdade.
a gente vai se mudando, a gente vai se tornando um outro ser. Então, você que passou por algo muito duro, hoje você pode olhar com compaixão para aquela criança e você pode dizer para ela, eu já não sou mais 100%, nem fisicamente aquilo. A gente vai evoluindo. E existe o lugar do perdão genuíno, né? Então, e que de a gente agradecer pelos aprendizados que aquilo deixou. Ressignificar aquilo. E quando eu falo aprendizado, o aprendizado é sair da ignorância de saber como é viver aquilo. A pessoa fala, mas eu não precisava ter vivido aquilo. Talvez para o seu dharma, para o seu propósito, porque você veio fazer para o desenho da sua alma, o blueprint, que eu chamo, que é aquilo que a gente veio fazer aqui no planeta Terra. A gente não conhece o plano divino, né? Você precisava daquilo, então faça bom uso daquilo que te aconteceu, né? Porque ninguém vai poder compreender a fala de uma mulher que passou por isso se você não conhece isso, se você não sabe como é passar por isso. E olha que presente você adquirir a compaixão de saber exatamente o que aquela pessoa está sentindo e poder conduzi-la para um lugar de amor. Eu sei o que você está passando. Eu sei. Então, honrar aquilo que aconteceu. Então, às vezes, em todos os âmbitos da vida, seja um fracasso profissional, uma perda financeira, uma má escolha nos negócios, uma separação, qualquer coisa, né? É olhar para a vida não mais como erro e pecado, né? Porque eu sinto que a nossa religião acabou deixando um pouquinho esse resquício, né? Que desempodera o ser humano e limita o ser humano a partir da ideia de erro, da ideia de culpa, da ideia de pecado, da ideia de que eu não sou bom o suficiente, então eu não me torno merecedora da abundância da vida. E você fecha o fluxo do universo de abundância uma vez que se associa à ideia de erro, né? E geralmente uma mulher que passa por um abuso, ela acha que ela deixou aquilo acontecer. Existe uma culpa, uma vergonha e um erro. Então, assim, olhe para o que aconteceu sempre no momento. Eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época, isso não teria acontecido. E eu teria agido diferente. Mas naquela época eu não tinha. Eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. E aí tá tudo bem, né? Acolher esse ser humano imperfeitamente perfeito que somos nós o tempo todo, né? Porque a gente está sempre aprendendo na fração seguinte do aprendizado, né? A história do que aconteceu depois que o ladrão entrou. Aconteceu, eu falei, putz, não devia ter feito. Mas agora você já realizou que não devia ter feito desse jeito. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque você já aqueles 2 segundos de não devia ter feito, que é o que você volta pro lugar da paz, né? O que incomodou, você fala, opa, não era por aquele caminho, eu devia ter feito. E é o auto-perdão, né? Gente, tudo bem. É de você falar, tá tudo bem, tá gente. Tudo bem. Eu tá tudo bem. Pisei na bola, mas já consertei. Conta. Hoje, o meu 100% foram 10 do que normalmente eu dou, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Gente, eu poderia ficar o dia inteiro conversando. Eu preciso agradecer essa delícia maravilhosa. Obrigada, Mari. Eu que te agradeço. Obrigada pelo muito. tempo, pela disponibilidade, por ter dado a oportunidade da gente estar aqui com falando. Certeza. Mega convidada para um próximo. Quando você ligou, eu falei, não, eu vou. Senti no meu coração na hora. Não é bom? Mais uma vez o universo conspira, porque eu não tinha armado nada. E em 4 ligações a gente montou a agenda do dia. E foi maravilhoso. Obrigada. Que esse momento tenha sido produtivo e que tenha agregado um pouquinho a você. Deixa eu escutar isso várias vezes. Como posso ajudar? Ó! Ganhei um bom dia. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Espero que eu possa ter plantado algumas sementinhas. E por mais que alguma coisinha possa ter se perdido na fala ou no entendimento, confia que tudo que precisava ter sido entregue tá aí. Já está no coração de vocês. Obrigada. Obrigada, Rê. Um beijo. Beijo.